Então, conforme o exercício está pedindo, a gente vai fazer o dimensionamento inteiro dessas lajes. São 3 lajes, que é dividido aqui 5 metros. A laje 1 tem 2 metros, a laje 2, 4 metros, a laje 3, 6 metros. A gente vai fazer o cálculo de momento das 3, uma de cada vez, e a uniformização dos momentos. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai fazer o dimensionamento das armaduras, a flexão, e depois a confirmação, a verificação do cisalhamento dessas lajes. Começando pela laje 1, a gente vai fazer ela separada. Para calcular os momentos, a gente vai utilizar a tabela de Kizerni. Para cálculo das lajes e dos momentos que estão nas lajes máximos positivos e negativos, a gente precisa fazer o cálculo através da tabela de Kizerni, que vai estar aqui no link embaixo da descrição do vídeo. A gente precisa fazer o cálculo de cada uma das lajes, começando pela laje 1. A laje 1, aqui do lado, vai ter a laje 2, então o apoio dela ela vai estar engastado desse lado. E essas outras representações aqui é da borda que não faz divisão com nenhuma outra laje. Então, no caso da laje 1, a gente vai ter aqui um momento positivo. Aqui a laje não tem nenhuma divisão contra a laje, a borda, então não vai ter um momento negativo aqui. Já aqui para o lado direito, eu vou ter um momento negativo. Esse momento a gente chama ele de MB, que é o momento de borda em X, por causa do eixo X. Aqui, quando é o positivo, a gente chama este valor de MX1. Já para o eixo Y, a gente pode chamar esse valor de MY1. Esses valores eles vão ter que sair da tabela de Kizerni. Então, para fazer a laje 1, a gente precisa primeiro determinar alguns parâmetros para olhar na tabela. A tabela vocês vão ter os esquemas da laje e a respeito do seu contorno. A gente precisa de alguns parâmetros como L, Y, L, X e 1, que nesse caso o LX é sempre a menor dimensão, então é o caso de 2. E o LY1, que nesse caso essa distância é 5 metros. Na tabela a gente vai ter que utilizar uma razão entre o LY1 e o LX1. LY1 é 5 e o LX1 é 2,0. 2,50. Então, na tabela, como a gente viu, retornou 3 valores. O alfa x1, que é igual a 14,20. O alfa y1, que é igual a 42,50. E o beta x1, que é referente a esse momento de borda na menor dimensão, igual a 8,00. Agora o próximo passo é a gente calcular esses momentos aqui de acordo com esses coeficientes que a gente encontrou na tabela. Começando pelo MX1, a equação que nos dá é que a carga, PD, que a gente já calculou, vezes LX1 ao quadrado, dividido por alfa x1. Então, MX1 vai ser igual à carga que a gente encontrou de 9,1, vezes a distância da menor dimensão, que é 2,0, isso aqui é o quadrado, dividido pelo alfa x1, que a gente encontrou através da tabela, que é de 14,50.
0,20. Então, esse momento, aqui o momento máximo positivo na menor dimensão, vai ser igual a 2,56 quilonewton vezes metro, porque é um momento, dividido por metro, porque a gente está calculando só uma faixa dessa laje, uma faixa de 100 centímetros. Agora, o próximo a gente vai calcular o momento positivo em Y. MY1, que vai ser igual à carga, que a gente já calculou, PD, vezes o LX1 ao quadrado. Importante a gente salientar que todos os momentos que a gente for calcular na laje, aqui vai ser LX, porque o fator que vai diferenciar os momentos é esse fator que vai estar embaixo, nesse caso vai ser o alfa Y1, então o alfa Y1 que vai diferenciar esses valores. Então, o momento em Y, a carga continua sendo a mesma, 9,1. O LX é o mesmo para os três momentos, que é o 2, menor dimensão. E o alfa Y1, que é o que vai diferenciar, que é 42,5. Como resultado, a gente tem que o momento em Y, o positivo, vai ser igual a 0,86 quilonewton metro por metro. Para finalizar essa laje, faltou calcular esse momento de borda aqui, que vai ser o nosso momento máximo negativo. Então, nosso momento de borda x laje 1 vai ser igual. Aí aqui eu posso colocar o sinal de negativo, que é o momento de borda, a carga T, que continua sendo o mesmo para todos, o LX1, falei que todos são função de LX, dividido pelo beta x1. Substituindo os valores, a gente tem a carga, que está sobre essa laje, 2 ao quadrado, dividido pelo beta x1, que nesse caso é 8. Como resultado, então, esse momento negativo de borda vai ser igual a menos 4,55 quilonewton metro por metro. Já a laje 2, o que muda vai ser o contorno da laje. Aqui vai ser borda, aqui vai ser borda livre. Para o lado esquerdo eu vou ter a laje 1, então aqui a laje vai estar engastada, faço a representação dela porque vai mudar a tabela de Kizerni que eu estiver olhando. E aqui para o lado direito eu tenho a laje 3, então também muda o engastamento dela. Já para a laje 2, que a gente está falando, a gente viu condição de contorno. Com essas condições de contorno, a gente tem aqui só o momento positivo, tanto que é a borda livre. E aqui, quando é engastado, a gente tem momentos negativos. Um que faz divisão com a laje 1 e esse aqui que faz divisão com a laje 3. Então aqui no sentido de Y, a gente vai chamar de MY, porque está na maior dimensão, 2, porque a gente está falando da laje 2. No eixo X, porque é a menor dimensão, a gente vai chamar de MX2. Esse momento aqui que está na borda com divisão com o 3, a gente vai chamar de momento em borda x2. Para o lado esquerdo aqui a gente vai chamar a mesma coisa, momento em borda x2. Agora, para cálculo dos momentos, repete o que a gente fez, a mesma coisa que a gente fez para a laje 1, aonde a gente viu qual era o x2, porque a gente está falando da laje 2. Nesse caso, ele vale 4 metros, que é a menor dimensão. O LY2, que nesse caso vale 5 metros. E a razão para a gente conseguir achar lá na tabela de LY2 por LX2, que vai ser igual a 5 dividido por 4
1,25. Agora a gente vai achar na tabela. Com o resultado da tabela, a gente tem o alfa x2, que a gente está falando da laje 2, igual a 26,40. O alfa y2, sentido a maior dimensão, de 48,20. E o beta, na direção de x, na laje 2, igual a 12,70. Agora a gente vai calcular cada um desses momentos. Vamos começar calculando os momentos. Primeiro momento x2, que vai ser igual à carga distribuída, que vale a carga sobre a laje, que vale para todas as lajes. Nesse caso, você pode ter carga diferente para as lajes, dependendo da edificação que você está fazendo, por Lx da laje 2, dividido pelo alfa x2. Momento em x2 vai ser igual. A carga é o 9,1. A distância do Lx na laje 2 é de 4. Lembrar que sempre é ao quadrado. E o alfa x2 que a gente encontrou é 26,40. Então, o nosso m x2 vai ser igual a 5,52 kN por metro. Já no sentido y, a gente vai ter o m y2, que vai ser igual a carga distribuída vezes o Lx. Já no eixo y, a gente vai ter o my2, que vai ser igual a PD, carga distribuída, o Lx2 ao quadrado, dividido agora por alfa y2. Momento em y2 vai ser igual a carga distribuída de 9,1, que é o mesmo, o Lx, que é 4 ao quadrado, dividido pelo alfa y2, que a gente encontrou através da tabela, que é 48,2. Quer dizer que o momento em y da laje 2 vai ser igual a 3,02, que é esse valor que está aqui, ó, na maior dimensão. No caso, só tem o positivo na maior dimensão. Já os momentos de borda, MBX2, para os dois lados, para a esquerda e para a direita, a gente tem eles como MB de borda, no menor dimensão, na laje 2, igual a carga distribuída, peso Lx2 ao quadrado, dividido pelo nosso beta x2. 9,1 vezes 4 ao quadrado, dividido pelo beta x2, que a gente encontrou, que era de 12,70. Como esse é um momento negativo, a gente coloca os sinais negativos. Então, nosso momento de borda x2 vai ser igual, na laje 2, de 11,46 kN por metro. Esses momentos valem para os dois lados, depois vai ter uniformização com as lajes, e eles vão ficar diferentes. Já na laje 3, a gente tem aqui como borda, não tem aqui nada, não faz divisão com nenhuma laje. Para o lado esquerdo, nós vamos ter a laje 2, então aqui vai ter engastamento com a laje 2, vai ter um momento negativo. E aqui para o lado direito a gente não tem nada. Esse desenho aqui é só para representar, porque o meu quadro aqui não é grande, então ele está fora de escala. Agora, para representar os momentos, mudou a questão da geometria da minha laje. O meu maior eixo, que está fora de escala, é no horizontal. Então, esse meu gráfico aqui vai ser o MY3, porque é da laje 3. E aqui, o meu momento em borda Y3.
E o meu eixo x, que é o 5 aqui, de menor dimensão, vai ser igual ao momento x3, porque a gente está falando da laje 3. Para a gente entender essa diferença, o nosso L x3, que é sempre a menor dimensão, vai ser igual a 5 metros. O nosso LY3 vai ser igual, que é a maior dimensão, igual a 6 metros. A razão para a gente conseguir achar na tabela de LY3 por LX3 vai ser igual a 6 dividido por 5, que vai ser igual a 1,20. Analisando a tabela, depois de analisar a tabela, a gente chega nos valores de alfa x3 igual a 22, alfa y3 igual a 23,80 e o beta, que é a respeito do momento de borda, igual a beta y3 igual a 10,10. Começando a calcular nossos momentos, o nosso momento x3 está representado aqui, que é o momento positivo único, isso é igual a carga distribuída, vezes o Lx3, dividido pelo alfa x3. Nossa carga é a mesma em todas as lajes, né? A menor dimensão dessa laje é os 5 metros. E o alfa x3 a gente encontrou através da tabela, que é 22,2. Então, o nosso momento x3 vai ser igual a 10,34 kN por metro, que é esse momento aqui. Já o momento em y, falando ainda do momento positivo, vai ser igual a carga distribuída vezes o Lx3 quadrado dividido pelo alfa y3. 9,1 vezes o 5 ao quadrado dividido pelo alfa y3, que a gente encontrou 23,80. Então, nosso momento em y3 vai ser igual a 9,56 kN por metro, que é esse momento aqui representado, o momento positivo máximo. Já o momento de borda, aqui que só tem na esquerda, vai ser igual ao momento de borda y3 dividido pelo beta y3. 9,1 vezes o Lx quadrado. O beta y3 a gente encontrou que é 10,10. Como a gente está falando de momento de borda que é negativo, pode colocar aqui o sinal já de negativo. Então, o nosso momento de borda na direção 3, na direção y na laje 3, vai ser igual a menos 22,52. Depois que a gente calculou as três lajes separadas, a gente precisa unir os momentos. Não sei se vocês já conseguiram perceber, mas quando a gente calculou o momento de borda da laje 1, não obrigatoriamente ela deu igual ao momento de borda da laje 2. Então aqui houve um pico de diferença entre elas. O momento positivo na laje 1 a gente encontrou que era 2,56 e o momento de borda, aqui que é o máximo negativo, 4,55. Já na laje 2, a gente tinha dois momentos de borda, para a esquerda e para a direita, que a gente encontrou o valor de 11,46 para os dois lados. E aqui o máximo da laje 2 foi de 5,52.
Aqui houve uma diferença entre os dois momentos, então você tem que fazer a uniformização desses momentos que eu vou explicar a seguir. É importante a gente tomar cuidado, porque quando a gente fizer a uniformização, pode haver mudanças desses valores positivos também, que também precisam ser corrigidos. Na uniformização dos momentos negativos, a gente vai chamar o momento de borda uniformizado de 1, 2, porque é da laje 1 com a laje 2. Esse valor tem que ser o máximo dentre duas condições. Uma, momento de borda 1 mais o momento de borda 2 dividido por 2, que é a média dentre o lado esquerdo com o lado direito. Ou 0,8 vezes o momento de borda 2D. Tomar cuidado que esse valor aqui, ele é sempre o máximo. Então, a gente tem a condição que o momento de borda 2, ele tem que ser maior que o momento de borda 1. Calculando isso, substituindo, a gente tem que o momento de borda 1, 2 vai ser igual ao máximo de 4,56, que é o momento negativo para o lado direito, mais 11,46. A média desses dois resultados, ou 0,8 vezes 11,46. A média dentre eles ficou em 8,01 e 0,8 do maior valor vai ser igual a 9,17. Como eu estou falando de momento máximo, o valor que eu utilizo é o 9,17. Então, meu momento de borda 1, 2 vai ser igual a 9,17 kNm por metro. Seguindo o mesmo critério que o momento 2 é maior que o momento de borda 1, a gente precisa corrigir o da laje 2 pelo favor da segurança que eu estou descendo meu gráfico, né? Então, meu momento 2, aqui eu vou colocar corrigido, para a gente não se perder, vai ser igual ao momento 2 mais, abre parênteses, a diferença do momento de borda 2 momento uniformizado. Isso dividido por 2. Então, meu momento 2 corrigido vai ser igual ao meu momento, que era 5,52, mais momento de borda 2, que era anterior, de 11,46, menos o que a gente achou uniformizado, que é 9,17, dividido por 2. Quer dizer que o meu momento em 2 positivo corrigido agora, antes era 5,52, agora ele vai para 6,67 kNm por metro. Agora que a gente fez a uniformização, a gente viu que esse ponto 11,46 ele baixou e esse 4,55 subiu, ficando aqui na média, na uniformização, de 9,17. Quando eu baixo esse 11,46, eu estou baixando esse 5,52 também. Então, eu tenho que fazer a correção desse 5,52.
Já para o 4,55, eu subo esse 2,56. Como subir esse gráfico, eu estou diminuindo o momento máximo positivo, eu estou indo contra a minha segurança, eu estou diminuindo meu momento. Então, eu mantenho esse 2,56. Com a minha uniformização de unidades da laje 1 da laje 2, aqui se mantém o momento positivo, que a gente foi a favor da segurança. Essa uniformização dos momentos negativos ficou 9,17. E essa correção do momento positivo ficou em 6,67. O momento negativo com a divisão com a laje 3, ele se mantém o mesmo porque a gente não fez ainda a uniformização dele. Então ele vai conseguir com 11,46, que a gente vai fazer a uniformização a seguir. A gente precisa fazer a uniformização da laje 2 com a laje 3. A gente já fez a laje 2 com a laje 1, então esse resultado aqui que a gente tem da borda à esquerda, ele já está uniformizado com a laje 1, que a gente encontrou lá, 9,17. A gente também corrigiu esse momento aqui positivo máximo, que foi para 9,67. Esse da direita aqui, a gente não fez nada, então ele continua sendo que a gente calculou como a laje isolada, 9,46. Já da laje 3, que a gente ainda não mexeu ela, não uniformizou nada, o momento negativo aqui de borda tinha dado 22,52 e o momento máximo positivo 9,56. Aqui para o lado direito não tem momento de borda. A gente precisa fazer a uniformização, achar o ponto médio aqui, e nesse caso a gente vai ter que fazer uma correção, que daí a correção é sempre para o gráfico que baixa. Então esse 22 vai baixar, pode ser para a média aqui o 0,8, conforme a gente viu, e corrigir esse positivo. Então esse da esquerda que você já uniformizou, 6,66, ele se mantém o mesmo, tá? Então fazendo a uniformização, a gente precisa calcular o momento de borda da laje 2, laje 3, que vai ser igual ao máximo das duas condições que a gente viu. Do momento de borda 2 mais o momento de borda 3 dividido por 2. Ou 0,8 do momento maior, que no caso é da borda 3. Então a condição para isso aqui, conforme o da laje 1 e da laje 2 que a gente viu, é que o momento em borda 3 ele tem que ser maior que o momento da borda 2. Substituindo os valores, o da borda 2 era 11,46. O da borda 3 era o 22,52. A média desses dois valores está dividido por 2, ou 0,8, o que der o máximo, 22,52. Resolvendo, a gente chegou, no primeiro caso aqui, a 16,99 e no segundo aqui 18,02. Como a gente quer saber o máximo, então é o maior valor, 18,02. Então o momento depois da uniformização da borda 2 para a borda 3 da laje vai ser igual a 18,02. Está trabalhando de momento, né, que é 1 newton por metro que a gente está calculando uma faixa de laje. Para correção, a gente vai corrigir o momento 3 positivo, vou colocar aqui corrigido, momento da laje da direita vai ser igual ao momento 3 mais momento de borda 3 menos a uniformização,
que foi encontrada da laje 2 com a laje 3, dividido por 2. Então, momento 3. O momento positivo na laje 3 era de 9,56, mais o momento de borda na laje 3 era 22,52. A uniformização que a gente encontrou é de 18,02. Isso aqui dividido por 2. Então, a gente tem que o nosso momento da laje 3, positivo, corrigido depois da uniformização, vai ser de 11,81 kN por metro. Depois da uniformização, que a gente calculou, aqui continua o 9,17, que a gente não mexeu em nada aqui para a esquerda. A uniformização que a gente chegou foi em 18,02. A uniformização foi de 11,81. A gente vai representar agora tudo isso aqui com as lajes juntas. É importante a gente lembrar que a gente fez a uniformização nesse sentido, porque aqui é onde as lajes estavam juntas. No sentido vertical, não precisa de uniformização, o que vale já é o que a gente calculou com lajes do lado, porque a gente não tem lajes aqui no contorno. Depois que a gente fez a uniformização das lajes, momentos da laje 1 com a laje 2 e da laje 2 com a laje 3, a gente faz a representação de todos os momentos com as lajes juntas, sendo os momentos máximos positivos e os momentos máximos negativos entre as lajes. Na laje 1, o momento máximo positivo é de 2,56. O negativo aqui entre a laje 1 e laje 2, 9,19. E o momento positivo na laje 2, de 6,67. Entre a laje 2 e a laje 3, a gente tem um momento máximo negativo de 18,02. E o momento máximo positivo da laje 3, de 11,81. Já nesse sentido das lajes, não houve a necessidade de fazer compatibilização, porque ela não faz divisão com outras lajes, não possui laje nem aqui embaixo e nem aqui em cima. Então, os momentos finais para dimensionamento da laje 1 é de 0,86, da laje 2 de 3,02 e da laje 3 de 10,32. Após essa etapa, a gente vai para a parte de dimensionamento das barras, a flexão, que vai ser a segunda parte de lajes. Então, vai estar nesse próximo vídeo.